Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao curso intensivo de Python daqui do Super Aulas Online. Eu sou o professor Marcos Lima e nessa aula de número 4 nós vamos aprender um pouco sobre os tipos de dados que podem ser gravados dentro de uma variável. E são eles: os dados tipo string, né? O que é uma string? Uma string é simplesmente uma série de caracteres. Tudo que tiver entre aspas é considerado uma string no Python. E você pode utilizar aspas simples e aspas duplas, né, em torno de uma string. Além da string, nós temos os números inteiros, também conhecidos como int, né, ou integer, e os números de ponto flutuante, ou float. Para ver um pouquinho mais sobre esses números e também aprender um pouco sobre o tratamento das variáveis com esses tipos de dados, nós vamos passar agora para a tela do meu computador. Vamos lá. E aí pessoal, eu já estou aqui com o meu Gianni aberto e seguindo o raciocínio da aula passada, nós já vamos começar criando uma variável aqui. Variável nome completo. Nome completo, né? Essa variável vai ser do tipo string, porque ela vai estar entre aspas, né? Vou colocar aqui, ó, Marcos Lima. Eu também já vou criar uma variável do tipo número inteiro, né? Que vai ser a idade. Repare que para criar a variável de número eu não posso colocar entre aspas. Porque se eu colocar esse 38 entre aspas, ele não vai tratar essa variável como se fosse um número inteiro. Ele vai tratar como se fosse uma string. Mais para frente a gente já vai ver o que isso acarreta, né? Mas seguindo aqui o raciocínio, tenho lá idade 38, né? E a altura, né? Vou criar uma variável de ponto flutuante. Eu tenho 1,83. Então, nesse exemplo, nós já criamos uma variável tipo string, uma variável do tipo inteiro, né, número inteiro, e uma variável do tipo número de ponto flutuante. Vamos imprimir aqui as nossas variáveis, né? Print. Eu vou começar com uma mensagem, né? Meu nome é. Percebam aqui, ó, que eu botei o print. Aí eu pedi para ele colocar essa mensagem aqui na frente, né? Meu nome é essa string aqui, aí vírgula e uma variável. O que eu pedi para ele fazer? Eu quero que ele escreva isso daqui na frente, né? E depois escreva o conteúdo da variável nome completo. Vamos lá. Tá lá, ó. Meu nome é Marcos Lima. Agora vamos mandar ele continuar imprimindo aqui, ó. Print. Vamos lá. Eu tenho idade. Executar aqui. Tá lá, ó. Meu nome é Marcos, eu tenho 38 anos e tenho 1,83 m de altura. Bom, agora vamos apagar aqui a maior parte desse código para a gente prestar atenção em uma coisa.
Aqui, ó, nome completo, Marcos Lima, está em aspas duplas. Se eu colocar aspas simples, ele também vai identificar como uma string. Vou mandar imprimir. Tá vendo? Ele identificou como se fosse uma string, fez a operação normalmente. Só que tem um problema. E se o nome completo, eu quisesse, eu vou colocar ele com aspas simples, mas eu quero escrever McDonald's, né? Perceberam o erro? Ele escreveu aqui, ó, McDonald's. Quando eu botei o apóstrofo S, né, ele fechou a string. Por quê? Ele começou com um apóstrofo aqui, né, que é o aspas simples aqui. Quando eu coloquei essa daqui, ele não identificou que isso daqui era simplesmente um apóstrofo S. Ele identificou que era para fechar a string. E vai dar esse erro aqui, né? Porque esse S e o outro apóstrofo para fechar, ele ignorou. O que acontece quando a gente precisa usar aspas dentro da string ou o apóstrofo? A gente sempre tem que colocar por fora aspas duplas. Tá vendo? Agora ele já identificou isso daqui como uma string. Executando, tá lá, ó. Da mesma maneira, se eu precisasse fazer uma citação de uma fala, por exemplo, que eu quisesse colocar entre aspas, eu teria que usar por fora aspas duplas e por dentro da string aspas simples, para não dar erro. Vamos apagar aqui e vamos ver agora como concatenar variáveis do tipo string. O que é concatenar? Concatenar é unir. Vamos criar aqui novamente uma variável nome. Marcos. A variável nome 2. Vai ser Lima. Print. Agora eu vou concatenar as duas variáveis, ou seja, eu vou uni-las. Vamos lá. Nome mais nome 2. Executou. Perceberam? Ele uniu as duas variáveis. Ele concatenou as duas strings. E eu também posso criar uma nova variável que vai simplesmente receber a concatenação dessas duas variáveis. Por exemplo, eu vou criar a variável novamente. Nome completo. E essa variável ela vai receber a variável nome mais a variável nome 2. Ou seja, a variável nome completo recebe a concatenação da variável nome mais a variável nome 2. Na hora da impressão, eu vou colocar aqui, ó, nome completo. E vamos ver. Tá lá. Mesma coisa. Vamos concatenar aqui de mais uma forma. Eu inicialmente vou colocar aqui uma string já solta, ó. Meu nome é concatenei uma string
Vou concatenar com esse espaço em branco. Vou executar aqui. Olha lá. Quando eu tinha concatenado a string, ele junta tudo, né? Só que nome e o meu sobrenome ficaram juntos, né? Dessa maneira eu consegui adicionar um espaço. Eu adicionei essa informação aqui, esse prefixo aqui, meu nome é, e adicionei um espaço aqui no meio, só concatenando. Ó, peguei essa string aqui, ela poderia estar dentro de uma variável, mas eu também posso colocá-la direto aqui. Meu nome é, já dei o espaço, fechei aspas. Concatenei com a variável nome, concatenei com um espaço em branco, concatenei com a variável nome 2. E eu também poderia fazer esse exemplo aqui direto dentro do comando print. Aqui, ó. Ao invés de eu criar essa variável, eu imprimir essa variável aqui, eu posso imprimir direto dentro do comando. Tá vendo? O resultado é o mesmo. Vamos apagar aqui e vamos voltar para a nossa variável nome completo, né? Marcos Lima. Voltamos para cá para a nossa variável. Agora nós vamos ver algum tratamento, né, de como a gente consegue modificar a exibição da variável sem alterar a variável propriamente dita. Por exemplo, vou dar um print aqui. Nome completo. Executei, tá lá, Marcos Lima. Nota que a variável ela está toda em letras minúsculas, né? Tá aparecendo tudo com letras minúsculas. E o nome ele tem que ter a primeira letra de cada palavra, tem que ser maiúscula. Bom, vamos conhecer aqui a primeira funçãozinha para tratamento de variáveis, que é a função title, né? Eu boto aqui, ó, print nome completo ponto title, abre e fecha parênteses. O que isso faz? Isso vai colocar a primeira letra de cada palavra em maiúscula, né? Ele vai identificar como um título, né? Primeira letra de cada palavra maiúscula. Além desse tipo de tratamento, eu também poderia colocar tudo em letra maiúscula. Então eu poderia usar a função upper, né? Executando aqui, tá lá, tudo em letra maiúscula. Assim como se tivesse tudo em letra maiúscula aqui, eu poderia colocar tudo com letra minúscula. A função lower. Percebe? Além disso, eu também consigo tirar espaços. Digamos que eu tenha escrito o nome completo com todos esses espaços aí na frente, certo? Quando eu executo, olha como é que fica. Ele deu esse espaçamento todo. Esse espaçamento ele pode ser ruim na hora da gente exibir a variável, pode dar um problema no nosso layout do nosso programa. Eu consigo retirar esse espaço também com o comando lstrip.
Perceberam? Ele juntou, tirou todo o espaçamento da frente. Assim como o rstrip tiraria todo o espaçamento à direita do nome. E se eu colocar strip, ele vai tirar a esquerda e a direita. Pessoal, nós também temos como fazer quebra de linha nas nossas variáveis. Vou colocar aqui um outro exemplo. Variável MSG. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Este é um exemplo de variável com quebra de linha. Vamos lá. Executamos. Tá lá, ó. Tudo numa linha só. Se eu acrescentar o /n aqui, ó, /n, ele vai quebrar a linha exatamente após o /n. Vamos dar uma olhada. Vendo, ó? Variável com quebra de linha. Quebrou a linha. E também tem um outro comando que acrescenta, a gente viu um comando que tira o espaço, agora é um comando que acrescenta um espaço. Por exemplo, é uma tabulação, né? É o /t. Tudo que tiver após o /t, ele vai dar um espacinho. Vendo? Acrescentou um espaço aqui antes do /t. Quebrou a linha. Agora vamos dar uma olhada no tratamento de variáveis do tipo número, né? Vou botar aqui, ó. Número 1. Isso é igual a 22. Número 2. Isso é igual a 35. Vou criar uma nova variável aqui, ó. De soma. Somar. Vai ser igual número 1 mais o número 2. Print somar. O que está acontecendo aqui? Eu criei uma variável com o nome número 1, atribuí a ela o valor 22, né? Um numeral inteiro. Criei a variável número 2, atribuí a ela o número inteiro 35. Criei a variável somar, que recebe, né, o resultado de número 1 mais, né, somando número 2. E mandei imprimir esse resultado, né, a variável somar. Vamos executar. Tá lá, 57. 35 com 22, 57. Agora percebam, por que eu estava falando que o número não pode virar não pode estar entre aspas, né? Se o interpretador identificasse esses números como uma string, eu tivesse colocado eles entre aspas, né? O que acontece? O que aconteceria? Vamos executar. Percebeu? Ao invés dele somar, ele concatenou. Ele combinou os dois números. Ele identificou isso aqui como se fosse uma string, isso aqui como se fosse uma string. A soma de uma string é a concatenação dela. Então ele pegou o 22 e colocou, né, acrescentou o 35 dentro dessa variável, ao invés de somar os dois. Por isso que variáveis do tipo número não podem estar entre aspas. Vamos fazer uns outros exemplos aqui. Vou botar aqui, ó, número 2 e aqui só o número 3 para ficar mais fácil. Então nós temos a soma, né? Nós temos
a multiplicação, certo? O sinal asterisco. Executar, tá lá. 2 vezes 3, 6. Nós temos a subtração, menos 1. Nota que aqui eu peguei o número 2 e subtraí 3, ou seja, ele ficou menos 1, certo? Se eu tivesse mudado aqui essa ordem aqui, teria ficado 1, mais matemática, assim como na divisão, né? Eu peguei 2 e dividi por 3, dá essa dízima periódica aqui, que esse número seria infinito, mas como para a programação ela não pode entrar nesse loop infinito, senão daria problema, ele utilizou esse máximo aqui de casas decimais. E também tem a exponenciação, que é esse sinal aqui, 2 vezes o asterisco, né? Que aqui seria, ó, o número 2 elevado ao cubo, né? A 3, que daria 8, certinho. E os números de ponto flutuante trabalham da mesma maneira. Se eu botasse aqui 2.5, é um número de ponto flutuante, mas faz as operações da mesma maneira, certo? Número 1 mais número 2 vai dar 5.5. Perceberam? E eu também consigo executar, né, expressões mais complexas, né, aqui no Python, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui. Vou apagar esse número 1, número 2 e vou colocar a expressão direta aqui na variável somar. Vou botar aqui, ó, 2 mais 3 mais 5 vezes 7 mais 4 dividido por 2. Vamos lá. 42. Vamos ver. Vamos fazer a continha aqui. Eu tenho aqui 5 vezes 7, 35. Mais 4 dividido por 2, 2. Então, 35 mais 2, 37. Mais 2, 39. Mais 3, 42. Mais uma vez, 42. Percebam que ele obedece à ordem de precedência dos sinais, né? Na matemática. Primeiro você faz as multiplicações e divisões, depois você faz as somas e as subtrações. Então, o interpretador ele primeiro executa da esquerda para a direita tudo que tiver de multiplicação e divisão e depois ele volta executando as somas e as subtrações. Da mesma maneira, ele executaria o que estivesse dentro do parênteses. O que está dentro do parênteses, né, você executa primeiro. Nesse caso aqui, primeiro ele vai executar o que está dentro do parênteses, depois ele vai executar a multiplicação. Todas as outras multiplicações e vai... Vamos ver. 47. Vamos dar uma olhada aqui. 2 mais 3, 5. Vezes 2, 10. Mais 35, mais 2. Então, 10 com 35, 45. Mais 2, 47. Tá lá. Pessoal, vamos apagar aqui.
e vamos fazer mais um tipo de tratamento aqui. Mais uma situação aqui. Vou criar aqui uma variável idade, né? Vai receber 38. Vou criar aqui uma outra variável de mensagem que vai receber, né, uma string. Eu tenho, certo? Vai concatenar anos. Print mensagem. Qual é o meu intuito aqui? Eu queria que ele escrevesse na tela: eu tenho 38 anos. Mas vamos ver se isso vai acontecer. Opa, deu um erro. Eu estou tentando concatenar, né, uma string com um número inteiro. Isso não é possível. Esse eu tenho e esse palavra aqui, anos, são strings. Porém, essa variável idade é um número inteiro. Eu não consigo fazer essa concatenação, ele dá aquele erro. Porém, eu tenho também uma forma de tratar isso daqui, com uma outra funçãozinha chamada str. Esse str é de string. Quando eu coloco a variável dentro dessa função aqui, str, eu estou pedindo para o interpretador tratar esse número como se fosse uma string. Vamos executar de novo. Tá lá, ó. Aí ele conseguiu fazer essa concatenação porque ele tratou com o número como se fosse uma string. Da mesma maneira, eu consigo fazer o inverso. Por exemplo, vou botar aqui, ó. Número 1 vai ser igual a 10, uma string. Número 2 vai ser igual a 2, numeral, né? Vou botar aqui, ó, print. Número 1 mais o número 2. Vamos executar. Ele deu um erro. Porque eu estou tentando pegar uma string e somar com um número. Aí ele vai dizer aqui, ó, que só pode concatenar string com string. Porém, eu posso pedir para o interpretador tratar esse número 1, esse 10, como se fosse um inteiro, né? É só eu colocar o comando int, boto a variável entre parênteses, int, trate como inteiro essa variável, número 1. Aí some com a variável número 2. Vamos ver o resultado? 12. Percebeu? Da mesma maneira que se eu tivesse um ponto flutuante, uma variável de ponto flutuante, já não daria certo. Por quê? Porque eu estou tratando essa variável como um inteiro. E ela não é um inteiro. Tá vendo? O inteiro ele sempre está na base 10. E essa variável aqui não está na base 10. Então eu tenho que tratar ela como se fosse um ponto flutuante, né? Um float. Vamos executar agora. Perceberam? Então, dessa maneira, eu posso utilizar o comando str, int e float para fazer com que o interpretador, né, trabalhe as variáveis da maneira que eu quiser. E é isso aí, pessoal.
Estamos chegando ao fim de mais uma aula, né? E na próxima aula nós vamos começar a ver o uso das listas. Mas antes de ir para a próxima aula, eu gostaria de pedir a vocês para se inscreverem aí no canal do Super Aulas Online, deixar o like aí se vocês gostaram da aula. E é isso aí. Um abraço e até a próxima.